nós tivemos um pronunciamento da Casa Branca, pronunciamento oficial do governo dos Estados Unidos, e o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby, afirmou que a paciência da Casa Branca com o regime venezuelano está chegando ao fim. Ele cobrou transparência e a divulgação dos dados detalhados da eleição do último domingo, que terminou com o anúncio da reeleição do ditador Nicolás Maduro. Deputado, queria ouvi-lo, começar com a análise do senhor sobre tudo que envolve esse assunto e uma projeção do que pode acontecer diante disso, dessa agora quase unanimidade em torno da possibilidade de fraude na eleição de domingo na Venezuela. Já não há mais quem não perceba que algo de errado pelo menos houve, né? Já são 5 dias, nada de apresentar-se os dados oficiais, então, no mínimo, aí, na não apresentação, já tem um vício, né? Ou algo que deslegitime o processo. Diante de tudo isso que a gente está vendo, dos protestos de rua, dá para esperar alguma mudança? O que é que o senhor projeta que pode acontecer na Venezuela, deputado? Olha, não é a primeira vez que um povo completamente desarmado, censurado, reprimido, empobrecido, parte para a luta e vai enfrenta o seu algoz, que está muito mais bem armado, muito mais bem estruturado, bem financiado, e o povo vence. Então, essa maioria que é representada agora, e que é importante a gente notar que agora não existe mais classe média na Venezuela. Então, as manifestações do início do século eram basicamente a classe média. E não existe essa profundidade, não só, ou seja, no início do século, quando no governo Chávez, houve várias grandes manifestações, mas envolvia majoritariamente a classe média. Essa classe média desapareceu. E agora eles perceberam que a luta é contra o povo mesmo. Não é contra a classe média, não é contra o imperialismo, não é contra nada disso. A luta é contra o pobre mesmo, é a opressão do pobre, não tem mais. E eles perceberam isso muito tarde, porque gerou aí 20 anos de crise, 20 anos de empobrecimento rápido, imigração, mudança de vida para milhões de venezuelanos. E qual é o custo? O custo é o aprendizado. O custo do aprendizado foram milhões de mortes e milhões de perda material, perda emocional ao longo de todo esse período, né? Até se chegar à conclusão que o socialismo é ruim. E chegou, porque agora é classe completamente desprovida de qualquer tipo de defesa, mas essa classe desprovida de defesa está destruindo os símbolos do socialismo. Então é isso que é importante. Eles é que estão derrubando as estátuas, não é a classe média que está derrubando a estátua. Esse ponto é o fundamental. E quando você vê isso, você vê o fim de uma narrativa, como o Lula adora falar, olha, precisamos construir uma narrativa. Bom, eles estão vivendo lá na Venezuela o fim da narrativa socialista. Não tem mais adesão, não tem mais aderência. E é exatamente essa mobilização. Eu acredito nisso. Eu acredito nesse processo de insustentabilidade na raiz. Não adianta na cúpula você arranjar algum arranjo novo para se sustentar, porque a massa ela é muito mais abrangente. Vamos lembrar que por mais que o Estado seja massivo num país socialista, ele ainda é infinitamente, várias vezes menor do que a massa populacional. Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Então nós temos que sempre entender, a população é sempre uma maioria muito maior, e quando a população entende que esse arranjo, essa organização é nociva, é contra o cidadão, não tem quem segure. Pode ser num momento pontual, e é isso que eu acho que a gente tem que debater, é exatamente o que está segurando o Maduro lá. Porque não é nada natural, não é a população, está óbvio. Né? Ele já perdeu aí nas eleições, está óbvio que houve fraude, não precisamos nem os Estados Unidos se pronunciar, isso já ficou patente aqui nos processos, nas divulgações que ocorreram, fora que não é a primeira fraude. Ocorreram outras no passado recente também, mas até anterior a isso. Então nós vemos aqui uma sequência de fraude. Então existia uma esperança que houvesse uma mudança por uma maior parte da população, mas agora caiu a ficha de que, olha, não é isso não é nada disso. É falsa esperança, não vai ter mudança nenhuma, vai ter fraude, vai ter ditadura, e é contra isso que a população está se mobilizando. O que eu acho que está segurando Maduro são essas forças externas. As forças externas combinado com forças internas. Forças internas,
As Farc, narcotráfico e as forças externas. Terrorismo internacional do Irã, China, Rússia, é isso que está ajudando o governo a sustentar. E, sobretudo, Cuba. Né? Lembrando que a Venezuela, todo esse processo político, na minha opinião, que é subjetiva, é óbvio, mas na minha opinião, a Venezuela não tinha qualificação para fazer um desenrolar jurídico, político, de criar uma ditadura. Precisou do apoio de Cuba nesse processo. E os cubanos sempre tiveram envolvidos com o governo chavista e também nessa construção jurídica de processo, de manipulação da população. Eles já passaram por todas essas versões, todos esses entraves e levantes e todo tipo de conspiração e subversão do modelo comunista em Cuba. Então eles tinham muito a agregar no final do século para Chávez e Maduro. Só que agora essa falência já está patente. Então eu acredito na mobilização de rua, não acho que o Maduro é sustentável, ele vai sair, não acho que vai sair por bem, vai sair por mal, e eu acredito mais numa Venezuela que vem na sequência. Então, Venezuela independente, soberana, não querendo se vincular a nenhum desses superpotências, mas que a população tem aí a sua expressão. Eu vejo esse movimento de raiz acontecendo. E eu vejo isso com esperança porque lá, por acaso, tem oposição, o que outros países não tiveram essa oportunidade. Então, por isso eu tenho mais esperança do que o normal. Obrigado.